Amanhã tem Botafogo e Bragantino no Brasileirão, lá em Bragança Paulista, 16h. Você vai ver ao vivo no Premiere, conversar com Camila Barbieri, que está no CT do Botafogo e traz informações do Fogão para esse jogo. Tudo bem, Camila? Ei, Escobar, tudo bom? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, o Botafogo terminou agorinha mesmo a preparação antes de seguir viagem. Teve treinamento aqui no CT Lonier, que é o centro de treinamentos do Botafogo. Pela manhã, ao meio-dia, o pessoal almoçou e agora os primeiros carros já estão saindo de quem não vai viajar. Eu já falo um pouquinho sobre isso. 1h40 então, a delegação segue rumo a São Paulo. Tem um retorno importante nesse jogo, que é o Igor Jesus. Ele jogou, no Brasileirão, mas ele estava suspenso pela Libertadores, por isso não entrou em campo contra o Carabobo. Então ele reforça aí o time do Renato Paiva nesse sentido para esse jogo contra o Bragantino. Quem passou aqui do nosso ladinho foi o Bastos, Ele não viaja porque ainda está tratando de uma lesão no joelho esquerdo e nesse contexto interessa muito ao Botafogo a tarde de hoje, porque hoje se encerra a janela de transferências entre clubes brasileiros e o Botafogo segue buscando um zagueiro também por conta desse desfalque que é o Bastos, Escobar. Que é um tremendo desfalque, joga muito Bastos. Muito obrigado, Camila Barbieri, direto lá do centro de treinamento do Botafogo. Vamos falar do Fogudo? O Botafogo de Futebol e Regatas é com o Rodrigo Brandão. Fala, Brandola. Muito bem, Breno. Eu sei que você gosta de dados. Gosto. Por isso eu tenho um aqui bem interessante. Você tem dado? Eu vou trazer, que envolve jogadores contratados do Botafogo. Como se sabe, o Glorioso está atrás de pelo menos 2 jogadores, um jogador para a zaga e outro para o meio-campo, e a janela de transferências doméstica fecha hoje, dia 11 de abril. O Botafogo vem encontrando dificuldades, principalmente para a aquisição de um novo zagueiro. O Naves do Palmeiras e o Gustavo Martins do Grêmio receberam propostas, mas tanto Palmeiras quanto o Grêmio vem dificultando essa negociação. E é aí que entra esse dado interessante que eu falei. Desde que o Botafogo se tornou SAF, 7 contratações chegaram no último dia de janela de transferências. E dessas 7, 4 vingaram. Em 2022, chegaram 4 jogadores: Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Tietê e Lucas Perry. Desses 4, Tietê e Lucas Perry vingaram, foram bem no clube, tanto é que o Tietê ficou até o final do seu contrato, até o final do ano passado, e o Lucas Perry foi negociado com o Lyon. Em 2023, tivemos apenas o Diego Hernandes, que não vingou, tá lá jogando no futebol mexicano, tá emprestado. No ano passado, vieram 2 laterais esquerdos, primeiro o Cuiabano, na primeira janela, e o Alex Telles na segunda. Alex Telles é o titular, fez gol, inclusive, na final da Libertadores, e o Cuiabano seria titular em, 80%, 90% dos clubes da Série A aqui do Brasil. É claro que isso não quer dizer muita coisa, mas, pelo histórico, o Botafogo pode contratar um jogador ou 2 nesse último dia de janela de transferências. Fica a expectativa. Falando do time, os jogadores realizaram agora pela manhã o último treino e daqui a pouco estão embarcando para São Paulo, onde amanhã encaram o Red Bull Bragantino, 16h no Nabi Abichedi. E o técnico Renato Paiva não deve promover nenhuma novidade no time titular. O Igor Jesus está de volta, depois de cumprir suspensão pela Libertadores. Com isso, o Mastriani volta para o banco de reservas e a dúvida fica na lateral direita e no meio-campo. Matheus Ponte ou Vitinho na direita, Patrick de Paula ou Santi Rodrigues no meio-campo. Essas são as únicas dúvidas para esse duelo de amanhã pela 3ª rodada do Brasileirão. John no gol, Vitinho ou Ponte na direita, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Patrick de Paula ou Santi Rodrigues, Arthur e Igor Jesus. É o provável time para amanhã. Valeu, Breno. Beleza, meu parceiro Rodrigo Brandão. Hoje o Botafogo fechando essa janela de transferência, não só o Botafogo, todo mundo, O Botafogo trouxe vários nomes interessantes. E conseguiu reforçar o time que foi tão dilacerado no ano passado, Não a base principal, mas o elenco foi. E assim, as coisas estão caminhando. Ele fez um balanço com Ele dados. balançou, com dados. Isso, a respeito da movimentação do Botafogo no ano passado, atrás de reforços. Eu acho assim, que no balanço geral, o Botafogo acertou muito Ali, mais. Um abraço pro Tino. Um abraço pro Celestino Júnior. Isso. É o nome dele Celestino? Tu não sabia, não? Não. Mas assim, no balanço geral, o Breno, tá o Botafogo agora acertou muito mais do que errou. Blindado da PM em Vicente de Carvalho. Tá escrito ali, Balanço geral, olha lá. O Botafogo acertou muito mais do que errou nessas movimentações, na captação de jogadores. Principalmente levando em conta o scouting, as estatísticas e o que esses jogadores poderiam agregar dentro de um modelo de jogo específico. Então, a gente ouviu o Brandão falando, acho que são jogadores que
Eu tô tentando evitar o balanço geral, mas de uma forma geral, fazendo uma análise mais ampla. Você pode falar. Não vou falar não, porque os outros são marcas. De uma análise mais ampla, o Botafogo acertou muito mais do que errou. Basicamente, a formação ideal do Botafogo, pensando nesse jogo de amanhã, são adversários acessíveis. A gente vem ouvindo o Gabriel Farias falando aqui durante essa semana que é uma sequência perfeita pro Paiva ele ter um aumento de confiança, implementar o modelo de jogo dele, com adversários mais acessíveis. O Bragantino já não tem a mesma força que em outro momento. Tá faltando ano passado, asas, né, pro isso, Bragantino. já não tá voando daquela mesma forma. E o Botafogo tem essa sequência perfeita para conseguir essa confiança e conseguir deslanchar nessa temporada, Breno. Amanhã, 4 horas, Red Bull Bragantino e Botafogo. Breno Monsef narra, não lembro quem comenta, mas Rodrigo Brandão tá nas reportagens, eu acho, né? Vou ver a escala aqui. Vamos fazer o serviço direito, né? Pelo amor de Deus, deixa eu abrir aqui, ó. Eu faço sempre serviço direito. A escala da Transamérica. Sábado, 12/4, 16 horas. Bragantino e Botafogo. Abertura 3h30, narração Breno Monsef, comentários Bruno Azevedo, reportagens Rodrigo Brandão. Amanhã, 21 horas, Vasco Esporte, Vitor Costa, Gabriel Farias e Rodrigo Machado. Domingo, 5h30, hein? Grêmio e Flamengo, atenção ao horário, 5h30, Grêmio e Flamengo. Bom, que eu vou poder ficar um pouquinho mais no futebol. Isso, Bruno Cantarelli, Bruno Azevedo e Léo Pinheiro. Depois, 7h30, Fluminense e Santos, Vitor Costa, Gabriel Farias e Rodrigo Brandão, tá? Cantarelli narrando, meu Deus. Então Aí ele vai falar que é o gigantesco, o enorme. Vamos pro zap, 99557-1013. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, Live Pix aqui em cima, Pix do canal, também o nosso e-mail de contato ali em cima. Você manda mensagem para propor aí um jabá, uma parceria, um merchan aqui com a gente, tá? Aqui em cima, se inscreva, por favor, no canal Notícias do Fogão 2.0, tá? Lá você terá vídeos mais curtos que esse aqui, mais direto ao ponto, e ajudará a gente a manter aqui uma estrutura, um canal monetizado, caso esse aqui venha a ser derrubado. Levamos um strike da Comebol, mais 2 strikes, fazendo 3 em 3 meses, a gente perde o canal e ele vai ser apagado para sempre. Então, se inscreve lá e dá essa moral pra gente. Então vamos seguir aqui com o trabalho, vamos ver os reacts aqui e daqui a pouco a gente volta. Tamo junto. Vamos pro vídeo. O Botafogo terminou a sua preparação visando a partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. Os jogadores já estão indo para São Paulo e o técnico Renato Paiva, no meu entendimento, deve manter uma equipe titular. Talvez ele possa poupar algum jogador por questões de cargas, né, de jogos. Não sei, no meu entendimento, ele deve voltar amanhã com o Vitinho pela lateral direita, já que não começou jogando o jogo pela Copa Libertadores, Jair e Barbosa. E fica a dúvida, Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. Você teve um tempo maior de recuperação, já que o Botafogo jogou na terça-feira. Você teve quarta para os jogadores que não atuaram, treino normal. Quinta e sexta, os jogadores que atuaram na terça puderam trabalhar normalmente com o técnico Renato Paiva. Então eu acredito em um Botafogo com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Telles. Gregory, aí fica uma dúvida se ele vai começar com Marlon Freitas ou Patrick de Paula, porque o Marlon não tá bem fisicamente, tem jogado todos os jogos, tanto ele quanto o Gregory. Não sei se ele vai fazer algum tipo de alteração a respeito desta posição de primeiro volante e de segundo volante. Se ele vai manter esses dois jogadores ali, não volante, meio campistas, né? A palavra volante eu não gosto de utilizar. Se ele vai mantê-los ou se ele vai fazer alguma alteração. Arthur, que pode rolar a lei do ex e quem sabe o primeiro gol do camisa 7 com a nossa camisa. Savarino e Santi Rodrigues ou Matheus Martins. Vamos ver o que o técnico vai fazer no comando de ataque. Igor Jesus, que volta descansado. O bom do jogo em Bragança é que o gramado é muito bom, o gramado do Bragantino. A gente tem um histórico recente muito bom com a equipe de Bragança. O Seabra é um técnico inteligente, apesar de você hoje não ter um Bragantino jogando um futebol vistoso, mas o Bragantino tem um bom técnico, que ano passado nos venceu do Campeonato Brasileiro, até mesmo no estádio Newton Santos. Não será um jogo fácil, apesar do Bragantino viver um momento ruim, mas o Botafogo tem que vencer. É o típico jogo que, se a gente sonha com coisas grandes, precisamos vencer a equipe de Bragança Paulista. Se o Botafogo não vencer o Bragantino, aí você perde pontos importantes. Foi o que eu falei anteontem aqui no canal, sobre o que é o Palmeiras. A equipe alviverde, ano passado, não venceu nenhum time da parte de cima da tabela e quase foi campeão. Por quê? Venceu todos os times que estavam ali na rabeira. Fez 6 pontos. O Botafogo tem que pensar nisso. Fazer pontos. A gente tem que
pensando no título brasileiro, pelo menos 35 pontos no turno e no retorno mais 35, 40 pontos para você se sagrar campeão brasileiro. 40 pontos é a pontuação ideal para o primeiro turno de um campeonato nacional. E no segundo turno mais 40 e você bate campeão. 40, 35, 75 pontos, mesmo ano passado, que você teve a possibilidade do Palmeiras ultrapassar a marca de ser um vice-campeão com mais de 75 pontos, eles não conseguiram. Mas amanhã tem jogo do Fogão, 16 horas lá em Bragança Paulista, e vamos ver o que vai acontecer no restante do dia em relação às negociações. Grêmio recusa a proposta de Botafogo por Gustavo Martins, zagueiro, e dá negociação como encerrada. O Grêmio rejeitou a proposta do Botafogo pelo zagueiro Gustavo Martins de empréstimo com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, mesmo valor que ofereceram para o Naves, do Palmeiras, 33,5 milhões de reais na cotação atual. A informação é do jornalista Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, nesta sexta-feira, 11/4. A diretoria do Tricolor Gaúcho não deu abertura para o Botafogo avançar e a negociação é dada como encerrada. Em busca de zagueiro por conta da lesão de Bastos, o Botafogo tentou também Abner do Juventude e Naves do Palmeiras. A janela doméstica para jogadores que disputam os estaduais fecha hoje. Provavelmente o Botafogo não trará ninguém, coisa que é rara. O Botafogo sempre encerra aí suas janelas trazendo um jogador aí de última hora. Dessa vez não deu. O Botafogo está com o orçamento mais enxugado, visando gastar mais dinheiro nas janelas europeias, então não teve como chegar firme, com dinheiro na mesa, só com propostas de empréstimo com opção ou obrigação de compra ao final do empréstimo, com metas batidas, etc. E aí Grêmio e Palmeiras, na minha opinião, de forma correta, olhando pelo lado deles, não quiseram reforçar um rival. O Botafogo agora é rival de quem busca coisa grande no campeonato. Então, principalmente o Palmeiras, assim como o Botafogo fez com relação a não querer negociar o Júnior Santos com o Palmeiras, negociou com o Galo, o Palmeiras não quer reforçar o Botafogo, Então, o Botafogo aí deve ter que ir com Barbosa e Jair de titulares. Isso tô tirando da equação o Bastos, tá? Que vai ficar fora no mínimo 2 meses. Então, até o Mundial aí, esquece Bastos. Jair Barbosa, David Ricardo, Tem o rapaz lá, é o Serafim? Eu não lembro se é o Serafim. Tem o Newton, que joga na zaga improvisado. O Danilo Barbosa também joga improvisado na zaga. E o Marçal improvisado na zaga pela esquerda. Então seriam essas opções do Botafogo para a zaga até o Bastos voltar, já que não vem ninguém, pelo que tudo indica aí, não vem nenhum zagueiro para o Botafogo nessa janela doméstica, que pega aí times brasileiros que disputaram o campeonato estadual. O Botafogo demorou, e nem se não vem o zagueiro, quanto mais o meia, Então nem meia nem zagueiro devem pintar no Botafogo até a janela pré-mundial. Ex-Botafogo Bruno Lage cobra 46 milhões de reais de John Textor na justiça britânica por promessa de emprego não cumprida. Bom, se está em contrato, ele tem como cobrar, Se não está, vamos ver o que está escrito aqui. Ex-técnico do Botafogo, Bruno Lage, está processando John Textor na Suprema Corte do Reino Unido em cerca de 6 milhões de libras, 46 milhões de reais na cotação atual, informou o jornal britânico The Telegraph, nesta sexta-feira, 11/4. O motivo alegado pelo atual técnico do Benfica é a quebra de um contrato em que Textor lhe garantia um lugar como treinador do Crystal Palace ou do Lyon, clubes da Eagle Football, após sua passagem pelo Botafogo em 23. O suposto contrato abrangeria o período entre 1º de janeiro e 15 de abril de 24. Em fevereiro, o Crystal Palace nomeou Oliver Glasner como técnico no lugar de Roy Hodgson, enquanto o Lyon, em julho, contratou Pierre Sage, e poderia ter sido o Bruno Lage, e ele não foi o escolhido. De acordo com a reportagem, documentos previam que qualquer oferta de emprego a Bruno Lage incluiria um contrato mínimo de 2 anos e salários da sua comissão técnica de 3,6 milhões de dólares, 21 milhões de reais,
por ano no total, livre de impostos. Tal valor também deveria ser pago caso o Crystal Palace ou o Lyon não oferecessem um cargo a ele até o final de abril. Bruno Lage cumpriu um suposto período de restrição estipulado no acordo antes de assumir o Benfica em setembro. Isso é verdade. Ele ficou aí do final do ano passado, ele saiu lá para outubro do Botafogo, ficou ali até, né, setembro, quase um ano inteiro, sem treinar nenhum time, acho que esperando essa vaga no Lyon ou no Crystal Palace. A Eagle Football emitiu um comunicado dizendo estar ciente do processo judicial movido por Bruno Lage e sustenta que o treinador não tem direito contratual aos valores reivindicados. A holding John Textor acrescenta ainda que considera curioso que Bruno Lage se sinta prejudicado, visto que, como amplamente divulgado, ele efetivamente foi embora de um dos clubes da Eagle Football, o Botafogo. Vale lembrar que ele colocou o cargo à disposição, né, durante seu período no Botafogo. Será que isso não abriria, né, não romperia o contrato? Aqui está a nota, vamos ler aqui a nota. Confira a íntegra do comunicado da Eagle Football. A Eagle Football tem conhecimento de uma ação judicial movida por Bruno Lage do Nascimento. Bruno Lage. A ação se refere a uma disputa sobre a interpretação adequada de um acordo histórico entre o senhor entre a Lage, entre a Eagle Football e o senhor Lage. A Eagle entende que o Bruno Lage não tem direito contratual aos valores reivindicados. Consequentemente, a Eagle defenderá vigorosamente a sua posição e buscará recuperar os valores da ação movida pelo Bruno Lage. A Eagle observa que a ação de Bruno Lage se refere a uma suposta falha em lhe oferecer uma vaga em um dos seus clubes, caso ele fosse demitido por um dos clubes da holding, o Botafogo. A Eagle Football considera curioso que Bruno Lage se sinta prejudicado por não ter recebido tal oferta, visto que, como amplamente divulgado, ele efetivamente se afastou do Botafogo em um momento em que contava com um grande apoio da diretoria. Como é de conhecimento da imprensa brasileira, o senhor Bruno Lage anunciou sua demissão ao sair de sua coletiva de imprensa ao vivo após um jogo do Botafogo contra seu maior rival, em uma partida crucial da Série A do Campeonato Brasileiro, em 2023. Sua abdicação da sua posição de liderança foi uma clara violação de seu acordo, e a Eagle Football continua surpresa por ele caracterizar sua saída como uma demissão unilateral. Bom, no caso ele não saiu depois do Flamengo, né? Ele saiu depois do jogo contra o Goiás, então foi um pouco depois. Ele botou o cargo de posição, não foi demitido, se manteve no cargo e depois foi demitido. A Eagle Football está feliz. A Eagle Football está feliz em ver que o senhor Lage foi contratado e permanece aberta a uma discussão honesta e construtiva com ele para resolver a disputa. Aí foi a nota do Botafogo sobre o caso. Cara, se tem um contrato mostrando que ele tinha que ir pro Lyon ou Crystal Palace e ele logicamente não foi, ele tá certo. Não tem que questionar. E ele não foi demitido com o Flamengo. Ele não se demitiu. Ele botou o cargo à disposição. Não demitiram ele. Ninguém pagou a multa, nem de um lado nem de outro. Ele se manteve mais alguns jogos. E depois, um tempo depois, ele foi demitido contra o Goiás. Eu estava no jogo lá contra o Goiás. Eu vi o jogo, eu lembro da demissão dele. E, cara, se ele tá certo, tem que pagar. Fazer o quê? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Ali em cima, nosso Pix do canal e e-mail para contato para parcerias. Aqui em cima, Live Pix, tá? E tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo.